Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré de Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como dizia, hoje, este ano, estamos no ano B. Então, hoje começamos o Evangelho de Marcos. Esto que nós escutamos são os primeiros versículos do Evangelho de Marcos, que começa primeiro com a pregação de João Batista e depois com o batismo de Jesus. O Evangelho de Marcos, primeiro que nada, gostaria de fazer um pequeno comentário. É um evangelho muito bonito. Em primeiro lugar, foi o primeiro evangelho escrito, antes que Lucas, antes que Mateus, antes que João. De fato, Lucas veio depois, se inspirou no Evangelho de Marcos, depois veio Mateus e seguramente conheceu ambos evangelhos e também enriquece ainda, e o Evangelho de Mateus é ainda muito mais catequético, é uma elaboração teológica. Marcos não, João ainda muito mais, mas João não. João é muito simples. João simplesmente conta a cronologia dos fatos e a vida de Jesus. Então é bonito porque ele descreve com muita simplicidade tudo o que está acontecendo. Marcos fala constantemente o que acontecia, como estava o ambiente, como reagiam as pessoas, o que fazia Jesus. Ninguém como Marcos observa e comenta o olhar de Jesus. Em muitas partes do Evangelho de Jesus, de Marcos, perdão, Marcos comenta: Jesus então olhou com amor. Jesus olhou com indignação. Jesus, ele observa todos os detalhes e o vai descrevendo. E nesse sentido é muito bonito. Um outro aspecto curioso do Evangelho de Marcos é a palavra imediatamente. Ela é usada mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos. Hoje vemos aqui que Jesus veio de Nazaré, foi batizado por João no rio Jordão, e imediatamente, aqui puseram de tradução, e logo ao sair da água. Mas essa palavra, a palavra logo, é a palavra imediatamente, que é sempre a mesma palavra em grego. E ela repite por aí 40 vezes. Dá uma sensação como de quem tem pressa. Jesus não perdia tempo. Ele sempre ia para frente. As coisas aconteciam uma depois da outra. Jesus tinha um objetivo, que era chegar à sua paixão, à última ceia com discípulos, criar, instituir o sacramento da Eucaristia, morrer na cruz e ressuscitar. Este sentido de urgência de Jesus, ninguém como Marcos nos transmite. Pois bem, hoje começamos então com o batismo de Jesus. Precisava Jesus ser batizado? Desde logo que não. Jesus não precisava ser batizado, mas ele fez isso por dois motivos. Primeiro, para darnos um exemplo. Jesus entra na água do batismo para falar: nós que seremos cristãos e seguiremos Jesus, faremos também o mesmo que ele, em primeiro lugar. E em segundo lugar, quando Jesus entra no rio Jordão, não é a água que batiza Jesus, não é a água que santifica Jesus. Neste caso é o contrário. É Jesus que santifica a água do Jordão e junto com ela todas as águas dos batistérios de todas as igrejas do mundo. Jesus se batiza porque ele vai instituir o sacramento do batismo. Ele vai dar à água um poder, o poder de criar os filhos de Deus. Vamos ver um pouquinho agora então em que consiste. Eu acho que, aproveitando este batismo de Jesus, precisamos agora dar uma olhada a nosso próprio batismo. Todos nós fomos batizados, mas hoje o batismo está um pouquinho, digamos, deixado de segundo lugar, em segundo plano. Muitos, inclusive, pensam que tanto faz batizar, porque al final e al cabo o importante é que cada um siga a sua consciência.
Si esse é muçulmano, que seja um bom muçulmano. Se o outro é judeu, que seja um bom judeu. Se esse é budista, que seja um bom budista. Ao final, todo mundo vai chegar a Deus, porque todos acreditamos no mesmo Deus. Tudo bem, isto se escuta muito. Inclusive, uma vez escutei a imagem, que dizia que as religiões eram como grupos, que estavam, digamos, en la parte baixa de uma grande montanha. Mas conforme a gente começa a profundizar ou a subir dentro de cada religião, todas elas vão se encontrando no mesmo lugar até chegar ao cume, até chegar ao topo da montanha. Aí estaria Deus no fundo de todas as religiões. Essa ideia é bonita, mas não é verdadeira. Na verdade, as religiões são parecidas apenas em aparência, mas elas têm um conceito de Deus muito diversos uma de outra. Então, vamos tentar de entender primeiro em que consiste nosso batismo, qual é a novidade tão grande de nosso batismo, entender o que significa o batismo também para os não cristãos e depois, em terceiro lugar, o que implica o batismo para a nossa vida hoje, aqui no século XX, em nossa própria cidade, em nossa própria vida normal. Então, primeiro ponto, o que significa o batismo para os cristãos? O batismo é aquele que nos abre as portas do céu. O batismo é um sacramento que Jesus instituiu para dar-nos os prêmios que Ele conquistou para nós na cruz, na morte e na ressurreição. Eu diria mais ou menos deste jeito. Antigamente, o batismo se realizava por imersão, não? Então, os cristãos chegavam e se colocavam dentro do rio, não? Igual como Jesus fez, e aí o Padre mergulha a pessoa na água por 3 vezes, pronunciando as palavras ou invocando a Santíssima Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Por que se fazia por imersão? Se fazia por imersão precisamente porque esse mergulhar na água significava que eu entrava na morte de Cristo. Do mesmo jeito que Jesus morreu e foi enterrado, mas depois, ao terceiro dia, ressuscitou, os cristãos mergulhavam na água como quem entra na morte junto com Cristo para depois sair uma nova criatura na ressurreição. Então, aquele que saía da água era um homem novo, uma mulher nova, porque tinha sido renovada pela graça do Espírito Santo. Então, esta prática da imersão, ainda hoje, alguns cristãos la praticam. A igreja não tem nada contra isso, ao contrário, nós simplificamos o batismo jogando um pouquinho de água na frente das pessoas, só por motivos de simplificação e motivos práticos. Mas até o século X, século XII, todos os cristãos batizavam por imersão. Agora, o que um sacramento significa é, em certo sentido, uma representação. É como um drama, é uma obra de teatro. O padre pega a criança, ou os padrinhos pegam a criança, e o padre joga um pouco de água pronunciando as palavras da Santíssima Trindade. Até aí, só um gesto e umas palavras. Isso é o que nós vemos. Mas o que nós não vemos é o que está acontecendo durante esse gesto simples. En eso consisten los sacramentos que el Padre faz. O Padre faz algo muy simple, que es colocar agua y pronunciar las palabras. Y en ese momento, esa crianza se transforma en filha de Deus. Imagina, Deus não queria apenas criar os seres humanos para que ficássemos aqui na Terra. Ele queria criar uma família. Queria que nós fôssemos parte de sua família. Quando você nasce, automaticamente forma parte de uma família. Eu nasci, pronto, eu nasci nesta família. Então, aqui eu pertenço, por o só fato de nascer. Agora, no batismo, na família de Deus, não é assim. Na família de Deus, eu preciso passar a formar parte por meio de um batismo, por meio de um sacramento e por meio de uma escolha livre e consciente. Então, eu me batizo e sou adotado como filho de Deus. E por isso, porque sou adotado como filho, eu recebo o Espírito Santo, eu sou purificado do pecado original, eu me transformo em herdeiro do reino dos céus. Todo filho tem direito à herança de seu pai. Então, nós nos transformamos em herdeiros. Se nos abrem, portanto, as portas do céu. Talvez uma imagem
que nos pode ajudar a entender um pouquinho isto seria a seguinte. Imagina que você mora em um cidadão no tempo dos romanos e vai ir ao circo romano a ver lutar o seu gladiador preferido, o lutador tremendo, que vai lutar contra as feras, não? Imagina que vai lutar contra as feras e você vai torcer por ele lá desde o estádio, não? Então, desde a arquibancada. Então você fica aí comodamente, você não sua, você não luta, você não sofre feridas, você é o seu lutador, aquele que você está torcendo, el que enfrenta a fera. É ele que luta, é ele que sofre as feridas, é ele que derrama o sangue, mas al final ele vence a fera. E como ele venceu, então agora vai receber a coroa, o prêmio que ganhou por aquela luta maravilhosa que ele fez. E quando vai receber a coroa, ele diz: eu não preciso dessa coroa. Eu não preciso dessa coroa. E aí olha para você, que está lá na arquibancada, e chama pelo nome: Rodrigo, Mário, Maria, Mônica, venha. E ele te coroa a ti. Te dá essa coroa que ele ganhou para você. Agora você tem o prêmio daquela competição. Em certo sentido, é isso que aconteceu. Jesus lutou por nós na cruz. Derramou até seu último gota de sangue. Para quê? Para justificar e perdoar todos os nossos pecados, para fazer-nos filhos de Deus, para dar-nos a vida eterna. Mas ele não precisa disso, porque ele é Deus. Então, ele agora pega essa coroa e la coloca sobre nossa cabeça, sem nós precisar fazer nada, excepto humildemente agachar nossa cabeça e receber a água do batismo. É isso o que significa o batismo. É um gesto muito simples. É algo que dura meia hora, inclusive o batismo mesmo dura segundos. Porém, o significado e a realidade do que está acontecendo por trás é muito grande. Então, nós temos que lembrar sempre isso. Nós somos batizados e, portanto, somos membros da família de Deus, herdeiros do reino dos céus. Nós levamos a coroa que Cristo alcançou para nós. Nós temos um grande prêmio que levamos em nossas mãos e por isso temos que cuidar de um jeito muito especial essa graça, essa presença de Deus em nossa alma que Jesus nos conquistou. São Paulo diz que nós não podemos, por exemplo, fazer um mau uso de nosso corpo. E ele diz assim, porque o corpo foi comprado por Cristo a um preço muito alto. É verdade. Ele morreu por nós para que nosso corpo fosse templo do Espírito Santo. Agora Deus, quando eu estou na graça dele, Deus vem habitar dentro de meu coração. Isso é o que significa o batismo para os cristãos. Agora, o que significa para os que não são cristãos? Nós escutávamos na segunda leitura a São Pedro. São Pedro se encontra com Cornélio. Cornélio é um pagão, ele não é judeu. Isto acontece em Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, aí em Israel. E nós escutávamos que Pedro dizia as seguintes palavras: agora vejo que Deus não faz distinção de pessoa. Pelo contrário, Deus aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Então, parece como que Deus não faz exceção de pessoa, não faz diferença nenhuma. Se você é cristão ou você não é cristão, para Deus tanto faz. Mas essa é uma leitura errada. Na verdade, tem que colocar este texto de Pedro no contexto. Este Cornélio é um pagão, sim, mas ele está se convertendo a la fé católica. Em los próximos versículos, que não leímos hoje, mas aparece aí na Bíblia, Pedro batizará a Cornélio e a toda a sua família. A verdade é que o catecismo da Igreja Católica é muito claro nisso. E o próprio Jesus é muito claro. Ele, em uma ocasião, falava com Nicodemos, este sacerdote, e lhe dizia: em verdade, Nicodemos, em verdade, eu vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Imagina essa frase, que forte. A igreja sempre tem escutado essas palavras de Cristo, são tão fortes, são tão claras, que fica difícil pensar outra coisa, afirmar outra coisa. Que não nascer da água e do Espírito, ou seja, está falando do batismo, não poderá entrar no reino dos céus. O que nos ensina o catecismo? Ele nos diz, no número 1257, que o batismo é necessário para a salvação.
Nós precisamos do batismo para poder passar a formar parte da família de Deus. Então, aí a pergunta imediata é a seguinte: mas padre, e então, que aconteceu com todas essas pessoas que não são cristãs e que nunca conheceram a Cristo? Mais ainda, o que aconteceu com essas pessoas que viviam antes de Jesus? Penso em Moisés, em David, em Jacó, em Elias, em Abraão, etc. Todos esses personagens não foram batizados. Eles não puderam ser salvos então. O que aconteceu, por exemplo, com João Batista? João Batista batizou a Jesus, mas quem batizou a João Batista? Ninguém. ¿Acaso eles então não foram salvos porque não foram batizados? Desde logo que não. A igreja não sabe como, mas também sabe que Deus é todo-poderoso e que Deus não está amarrado aos sacramentos que Ele mesmo criou. Ele criou o batismo, Ele criou a salvação que nos vem por esse sacramento. Então, óbvio, Ele não está obrigado a seguir o caminho que Ele criou. Ele pode ter outros caminhos. Então, nós acreditamos que efetivamente aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, que de boa consciência seguiram sempre o que é correto, o que é certo, então Deus de algum jeito salva eles. Mas é muito claro que Jesus criou o batismo, o sacramento do batismo, e confiou os dons, a riqueza da salvação à igreja. Entregou o tesouro da salvação à igreja. E depois falou aos discípulos: agora ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, Deus, Jesus, criou o batismo, nos entregou todo o tesouro da salvação nesse batismo e mandou seus discípulos levar e batizar o mundo inteiro. Isso significa que nós precisamos mesmo fazer isso. Ele não nos revelou um outro caminho para a salvação. Então, em boa consciência, nós temos o dever de levar esse anúncio ao mundo inteiro. E quem escutou essa salvação e quem entendeu o que Deus queria e teve a oportunidade e rejeitou essa oportunidade, faz mal. Não é indiferente receber ou não receber o batismo. Se eu tenho a oportunidade, eu devo acolher. Agora, e aqui vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é que não basta só o batismo. De fato, precisamos de três coisas. Precisamos do batismo, precisamos de uma opção livre e, em terceiro lugar, precisamos também dar testemunho. Ou seja, nós batizamos as crianças, mas elas não são conscientes. É necessário o batismo? É necessário. Mas, nesse caso, não são eles que fazem essa opção. São os pais que dão esse batismo aos filhos. É interessante, agora se escuta muito dizer: não tem que batizar os filhos quando eles sejam adultos, que escolham que religião eles querem seguir. Mas isso também não faz muito sentido. Quando nós trazemos um filho ao mundo, nós não perguntamos para ele, nós suponemos que o dom da vida, da existência, vai ser um dom, é algo bom, e ele vai estar agradecido disso, e nós lhe damos a vida. Quando um pai, por exemplo, ensina uma língua a seu filho, imagina que dissesse: eu não vou ensinar língua nenhuma. Que ele, quando seja adulto, escolha que língua quer falar. Que absurdo! Os pais ensinam a seus filhos os princípios que eles acham importantes para a vida, ensinam os valores que eles acham importantes para a vida. Então, eles podem também passar e dar ao filho algo que eles valorizam muito e é muito importante, que é a graça de Deus, a adoção filial divina, que esse filho dele se transforme também em filho de Deus. Por quê? Porque os pais acreditam nisso, porque acreditam ser uma coisa boa. E quando você faz um presente, você não pergunta à pessoa se ele quer receber um presente ou não. Você faz, mas aí, o que eu dizia, não basta o batismo. Eu não estou impondo uma religião ao filho. Eu estou dando algo que é um tesouro muito grande, que é o maior dom que existe em todo o universo, porque o próprio Deus que morreu na cruz e ressuscitou e que me alcançou a
a graça da salvação para eu ter não uma vida de 40, 70 ou 80 anos, mas uma vida eterna com Deus no céu. Imagina, eu estou dando uma coisa muito valiosa, porém, essa coisa não basta. Precisa também a escolha, a opção livre dessa pessoa. Então, essa criança que recebe o batismo não está salvada simplesmente porque recibió batismo. Nesse momento sí, porque é uma criança, ela é incapaz de cometer um pecado. Mas conforme passa o tempo e ele se transforma em um adulto, ele deverá fazer uma escolha livre para aceitar ou para rejeitar essa graça do batismo. E isso vai ser muito importante. Todos nós que somos batizados, não temos o céu garantido. Nós precisamos fazer uma opção livre por Deus, abraçar Deus. Antigamente, en los primeros séculos da igreja, quando se batizavam os catecúmenos, não? Ou seja, aqueles cristãos, aquelas pessoas que se estavam preparando para ser cristãos, era um grande evento público que, aliás, era um testemunho. Então, eles professavam, eles faziam uma profissão de fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Eles testemunhavam ao mundo e abraçavam essa fé. Por isso, o batismo nos primeiros séculos da igreja não se fazia com crianças, se fazia só com adultos. Porque era um testemunho e era algo que devia fazer-se com liberdade e com consciência. Depois, nós entendemos que Jesus também quer que as crianças venham a Ele para abençoá-las e dar-lhes o dom do Espírito Santo. Mas, insisto, isso não substitui a necessidade dessa escolha, dessa opção livre. Então, queridos irmãos, nós hoje que somos cristãos e batizados, temos que fazer uma escolha consciente e livre. Talvez você nunca fez. Foi cristão porque minha mãe era cristã, porque minha avó era cristã, porque sempre fomos à missa, e eu sou cristão. Não basta. Não basta. Você tem que colocar-se diante de Jesus, olho com olho, e dizer a Jesus: Senhor, eu escolho ser cristão, eu escolho ser seguidor teu, eu te dou a minha vida. Quero que você seja o centro de toda a minha vida, que você faça essas escolhas por mim. Eu quero abraçar o teu caminho e seguir o teu exemplo até o último dia de minha vida. Aí você está ativando seu batismo. A graça do batismo é aí que começa a atuar em você, quando ela se junta com minha escolha livre. E não basta apenas essa opção livre. Precisamos também dar testemunho. Como dizia, os primeiros cristãos se batizavam publicamente e todo mundo sabia que eles tinham se transformado em cristãos. Era algo, e por isso que milhares e milhares de pessoas se convertiam e seguiam um exemplo, porque todo mundo falava disso e era um exemplo muito bonito. Agora, eu pergunto, nós que fomos batizados lá quando éramos crianças, nós vivemos como verdadeiros cristãos, nós damos testemunho ao mundo desse batismo que nós levamos em nosso coração, dessa adoção filial que nós temos e que Deus nos deu com o dom do batismo. Imagina, por um impossível, que amanhã aqui em Brasil a religião católica e a religião cristã fosse proibida. Ninguém pode ser cristão. Eu pergunto, e el que seja vai ser levado à prisão. Eu pergunto, será que as autoridades vão reconhecer que você é cristão pelo seu estilo de vida? Ou seu estilo de vida é tão igual a qualquer não cristão que a verdade não daria para reconhecer que você é cristão? Nós somos cristãos, nós somos católicos, precisamos dar testemunho disso. E para isso temos que falar de Jesus a outras pessoas, dar um testemunho de nossa fé, que Deus te abençoe, confia em Deus, eu vou rezar por ti. Esse tipo de frases revelam nossa fé e são um testemunho para o mundo. Rezar, por exemplo, em uma igreja publicamente. Estou em um almoço, já são as 4 da tarde, as 5 da tarde. Olha, pessoal, fala você, se colocam de pé, eu estou indo embora porque vamos à missa. Olha que testemunho. Estão todos aí num almoço, felizes de um churrasco, felizes da vida. E você diz, eu tenho que ir embora porque tenho um dever. Eu vou à missa com minha família. Que testemunho. Você está voando em um avião e aí você pega o seu terço e eu vou rezar o terço. E não importa o que pensem os que estão do lado. Ou vou pegar um livro católico ou vou ler a Bíblia em uma cafeteria publicamente.
Nós precisamos dar nossa vida, dar testemunho, e nossa vida tem que ser eloquente e tem que passar essa mensagem ao mundo inteiro. Olha, o mundo precisa muito desse testemunho dos cristãos. Muitas vezes as coisas estão muito mal e muito bagunçadas, não porque os inimigos de Deus sejam muito fortes, às vezes até são poucos, mas eles fazem muito barulho. E nós que somos cristãos, e nós que somos católicos, e nós que acreditamos no bem, que queremos fazer as coisas certas, ficamos calados, ficamos de baixo perfil, não nos atrevemos a dar testemunho ao mundo, a falar, isso está mal. Nós precisamos disso. Deus precisa desse testemunho. É através desse testemunho que Deus também faz novos cristãos no mundo. Por isso, lembremos aquela frase que dizia Jesus, não? Dizia ele: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado também diante dos anjos de Deus. Lembre-se, ser cristão não é uma brincadeira. Nós temos que dar testemunho e nós temos que confessar Jesus e Deus diante dos homens, para que também o Filho de Deus, que nos deu e nos colocou essa coroa em nossa cabeça, nos reconheça também diante do Pai, diante de todos os anjos do céu, o dia que nós cheguemos ao reino dos céus. Que assim seja.